Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. De julho é o Dia da Saúde Ocular. Por isso, hoje eu tenho a honra e a satisfação de conversar com a professora doutora Antonieta Antunes Pereira Minello, oftalmologista de São Caetano do Sul, de São Paulo também. Doutora Antonieta, muito obrigado por atender ao pedido da entrevista. Eu que agradeço sempre, a disponibilidade, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Joaquim. Eu que agradeço. Doutora Antonieta, é importante adotar algumas medidas que às vezes são até simples, mas eficazes, porque muitas doenças oculares, elas podem ser identificadas precocemente, tratadas de maneira correta e evitar a perda da visão. É sobre isso que eu queria que você falasse para os nossos amigos telespectadores, para as nossas amigas telespectadoras. É um grande prazer e também nós, da oftalmologia, amanhã é um dia muito bom até, para a gente comentar sobre isso, porque é o Dia da Saúde Ocular, dia 10 de julho, e é um dia que a gente faz a conscientização, o alerta para a população. E por que essa conscientização dessas doenças todas oculares? Porque mundialmente nós temos uma gama de pacientes com deficiência visual, e a deficiência visual são milhões de pacientes, e dentre esses milhões de pacientes com deficiência visual, a gente tem o problema da cegueira. E a cegueira, a gente fala que os olhos são as janelas da alma, e 80% dos nossos órgãos do sentido, mas que, não desmerecendo os outros, com certeza não, mas os olhos, 80%, consegue visualizar, e a nossa percepção com a comunicação com o mundo é através dos olhos. E diante de tudo isso, nada melhor que um dia desses para a gente comentar e falar um pouquinho de fazer a prevenção dessas doenças, porque 80% desses problemas da cegueira e da deficiência visual seria tratado se um diagnóstico precoce ocorresse. Então, a gente fala que é um dia de prevenção, de conscientização da população dessas doenças oculares, para que a gente tenha uma comunicação com o mundo, não é? Correto. E agora, com essa pandemia, a gente fazendo muito home office, trabalhando em casa, como é o meu caso aqui, com essa luz da tela do notebook na frente, do computador, do celular também, isso tem feito aumentar as doenças oculares? Na verdade, a gente pode falar de algumas situações que realmente aconteceram, as pessoas ficaram muito, ou em home office, ou na verdade, eu até falo para você que, assim, o Covid, assim, a pandemia do Covid, ou essas doenças todas que estão acontecendo, as pessoas ficaram muito... mexeu muito com o emocional das pessoas, então ficar em home office, trabalhar ou perder os empregos, quer dizer, depressão, ansiedade, medicamentos a mais, para regularizar essa parte do emocional. Realmente, assim, as pessoas ficaram mais no celular, ficaram mais usando a tecnologia, então hoje mais Netflix. Então, televisão virou uma situação de comunicação, e também a situação do home office com os celulares e com os computadores.
realmente as pessoas têm, até, a gente fala até que é bom no sentido de estar lendo mais, mas o fator da luz incidir nos olhos é o fato das pessoas não estar, a gente acaba falando assim, desde as crianças até o adulto, né, ficou muito ligado, em muitas horas ligadas com o computador. Então, essa luz, ela acaba atrapalhando. E, com isso, o que a gente fala, né? A gente sempre recomenda para os pacientes, cada 15 minutos, sair um pouquinho dessa neura, né? Mas, assim, toma uma água, a gente fala assim, né? Vamos fazer um pouco de hábitos mais saudáveis, também, que seria, né, por exemplo, o simples tomar água. Então, as pessoas esquecem de tomar água, né? E aí, com tudo isso, assim, cada 15 minutos, se você puder, né, distrair essa visão para o outro lado, porque o piscar dos olhos, né, acabou ficando mais lento, até a pessoa pisca menos para focar mais a situação da visão, e com isso acaba acarretando essas situaçõezinhas que o olho fica mais seco, mais ressecado, o aumento de grau dos pacientes, o aumento de grau refracional, aumento da miopia. Então, as crianças estão ficando, assim, muito, né, conectadas, mas não é só na aula online, né? A aula online ainda é uma situação instrutiva, mas as pessoas ficaram 24 horas a mais dentro dessa situação do celular, nem dorme direito, né? Vou perguntar uma outra coisa. Além de tudo, você falou no começo da prevenção, que é importantíssimo. A gente sabe que deve ir ao oftalmo pelo menos uma vez por ano, desde que nasce, e às vezes a gente acaba relaxando um pouco nessa consulta. Na pandemia, as pessoas também deixaram de se consultar, e isso pode ser um agravante? Sim, aconteceu isso mesmo por medo de sair de casa, por medo de não saber o desconhecido, por medo de não saber se as vacinas vão fazer efeito ou não, se as máscaras, né? Então, a gente fala no seguinte sentido, a gente tem, assim, essa vivência de atender os pacientes, pelo menos a cada 6 meses, 1 ano, né, fazendo essas consultas precocemente. Por que essas consultas precocemente? Desde a criança, né, desde a criancinha que nasce lá no neonatal, né, no neonatal, que eu falo assim, o neonatologista, ele vai examinar o olhinho com reflexo vermelho dessas crianças. Então, se essas crianças nasceram com catarata congênita, glaucoma congênito, tumores intraoculares, né, que são diagnosticados, às vezes, e encaminhados para essas crianças para o oftalmologista. Tem uma retinopatia da prematuridade, olhinhos vermelhos, bom, enfim, depois essa situação com as crianças mais na adolescência. Então, a gente fala até aos 7 anos de idade, já é uma lei estadual, além da situação do teste do olhinho vermelho, as crianças passarem ao oftalmologista para identificar se existe um defeito do problema refracional, entre eles a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, mas se tem um estrabismo, que é aqueles olhinhos mais desviados. Quer dizer, tudo isso a gente pensa na ambliopia, que são os 2 olhos precisam estar alinhados, mas às vezes um olho ele tem mais grau que o outro. Enfim, as crianças também podem, né, como a gente comentou, com a catarata, nascer com a catarata, que é congênita, o glaucoma, que a gente precisa identificar nessas crianças, que é o aumento da pressão do olho, e as crianças e os adultos, né, vão perdendo a visão periférica. Pensando na gravidez, depois um pouquinho mais para frente, pensando nas situações do Covid, né, nas situações das conjuntivites, que podem ser muitas, desde alérgicas, olhos vermelhos podem significar muita coisa, desde conjuntivites virais, bacterianas, olhos vermelhos por até uma situação de glaucoma também, coisas que caem dentro do olho, né? Então, assim, tomar cuidado com o super bonder às vezes na geladeira, tanto crianças, adolescentes, idosos, às vezes confundir o tipo do colírio ali, achar e acabar pingando, mas são várias situações, até, né, da gente comentando da gravidez, a toxoplasmose,
que né, a herpes, na verdade, herpes, toxoplasmose, doenças que, assim, acometem a retinopatia diabética também na gravidez, a retinopatia hipertensiva, sempre tomar cuidado com tudo isso, né, e as toxoplasmoses são aquelas situações que as crianças brincaram com gato, cachorro, comeram comida, carne às vezes mal cozida, saladas mal lavadas, enfim, aí de repente aparece algumas situações nessa, com a gravidez, ela baixa um pouquinho a imunidade, pode aparecer problemas inflamatórios, e essa visão fica um pouquinho mais deturpada. Nos idosos, né, nos adultos que a gente comenta, a gente precisa estar sempre orientando os pacientes para fazer uma avaliação até da dosagem do sangue, né, da glicemia, como é que está isso, se a pessoa não tem um diabetes ou não, porque pode desenvolver uma catarata, o diabetes pode dar uma alteração da pressão dos olhos do paciente. Essas doenças duas que eu comentei agora, que tanto o diabetes quanto o glaucoma, são doenças que a gente fala são insidiosas, não tem muito sintoma, quando vai ver, já está acometido. E daí a importância da prevenção, né? Sim, acima dos 40 anos, a gente, acima até dos 30, a gente mede isso de rotina nos pacientes, por isso que eu falo que a avaliação é anual, semestral. Por quê? Porque a gente, essas doenças são silenciosas, não tem os sintomas, e se a gente não detecta a pressão de dentro do olho do paciente, esse paciente, quando ele está acometido, que ele vai perdendo a visão periférica, quando ele já está no início da doença, essa alteração que eu falo que a pressão do olho aumentou, o nervo óptico ficou acometido, então ocorre uma neuropatia óptica, que a gente fala, e esse campo periférico vai sendo perdido. Outras coisas muito importantes que a gente comenta são os hábitos que ficaram, né, a obesidade, os hábitos né, ruins, né, que ficaram, o pessoal ficou mais sedentário, sem os exercícios, piorou com essa situação com a pandemia. Na verdade, as comidas, né, o pessoal substituiu a comida saudável pela mais gordurosa, a coisinha mais rápida ali, frita, etc., mas a gente sempre preconiza, né, os hábitos alimentares melhores, os exercícios, a leitura, né, uma leitura saudável, até o escutar, né, não escutar tantas notícias ruins, mas fazer as leituras melhores, a meditação, o sono, quer dizer, todas essas coisas são importantes para uma saúde ocular e também para a qualidade de vida da pessoa. É verdade. Quando a gente fala de saúde ocular, eu sempre lembro de algumas entrevistas que fizemos aí por ocasião das campanhas do Abril Marrom, daquela coisa toda, e que você sempre dava um dado que me deixou bastante atento para isso, que nós temos uma quantidade enorme de pessoas cegas hoje, no mundo todo, e que não precisariam estar cegas se tivessem simplesmente feito a prevenção. Ou seja, a cegueira é perfeitamente evitável para a grande maioria dos casos, é isso? Para a grande maioria dos casos, né? Como a gente comentou, nós fizemos um trabalho em São Caetano também, que, na verdade, que corrobora com os estudos brasileiros, com os estudos mundiais, que é a situação da prevenção, principalmente, a gente comentei das crianças, mas comentei das pessoas, das mulheres grávidas, comentei dos adultos e comentando na faixa etária, que a gente vai falando da degeneração senil de mácula, da catarata. A catarata é uma pacificação que a pessoa começa a dirigir e, de repente, à noite não está muito legal, ofusca a visão, embaça um pouquinho a visão, e aí é uma situação que é tratável. Então, quando você detecta a situação da catarata, você pode diminuir essa situação da cegueira. O glaucoma, que já é uma doença que é silenciosa, você tem que ir ao oftalmologista para sempre estar medindo essa pressão dos olhos, porque tem glaucomas também de baixa pressão, que acomete o nervo óptico, né? Agora, a degeneração senil de mácula, que pelos hábitos ruins que todos estão, o envelhecimento da população, situação hereditária, tabagismo,
alcoolismo, sedentarismo, né? A falta dos exercícios, a falta de uma alimentação saudável, faz com tudo isso o estresse oxidativo. Então, esse estresse, esse processo inflamatório que vai ocorrendo nas células, você pode ter uma situação de alteração da pressão do corpo, né, que a gente fala a situação da pressão sistêmica, a situação do diabetes, né, então todas essas situações vão acometendo os olhos. Então, para evitar essa situação de cegueira, que, por exemplo, até a deficiência visual de um óculos errado, que às vezes vai e compra um óculos pronto, vai lá e pega um colírio que acha que vai ficar, aquele colírio vai ficar bom nos olhos, de repente ele era à base de corticoide, muito corticoide que as pessoas tomam com remédio aleatoriamente, né? É muito Então, importante também isso. Não se deve compartilhar colírio, né? Porque o pessoal acha, não, o meu marido usa, eu uso também, a minha mãe usa, eu uso. Não é para usar o mesmo colírio, não, né? Isso é muito frequente, né? Às vezes as pessoas, eu estava com o olho meio lacrimejando, meio ressecado, fui lá e pinguei o colírio que tinha lá, né? Minha mãe usava, meu pai usava, enfim, quer dizer, cada olho funciona de uma maneira, cada indivíduo funciona de uma maneira, somos diferentes, né? Mas, porém, às vezes um olho né, precisa de uma determinada avaliação e o outro precisa de uma outra situação, de um outro colírio. Então, uma situação que eu quero falar muito é que, assim, o glaucoma, que a gente estava comentando, você entra com muitos colírios tópicos, então esses colírios, às vezes você usa 3, 4, 5 colírios e usa também lubrificantes, né, oculares, e a fidelização é igual a fidelização do tratamento do glaucoma, é como o diabetes, é como a hipertensão intraocular, a pressão sistêmica, que a pessoa não vai parar de usar esses colírios, ela tem que ser, né, avaliada com o oftalmologista precocemente, e fidelizar esse tratamento. Uma outra coisa muito importante, você falou do uso dos colírios, né? Os pacientes realmente, assim, não pingar qualquer coisa, ou a adaptação das lentes de contato e a situação de acuidade visual, de refracional, de fazer o óculos para esses pacientes, o oftalmologista é o médico indicado, é o profissional indicado para fazer a adaptação das lentes de contato, para fazer a prescrição dos óculos corretos, né? Quantas vezes a gente pega, o paciente está lá com uma dor de cabeça, com óculos totalmente fora de eixo, fora de graus aumentados, né? Colírios que a pessoa estava usando e não era necessário. Então, assim, a preocupação nessa situação da pandemia é que os olhos, como está muito em contato, né, a gente fala com as mãos sujas, com outras pessoas por perto, com conjuntivite, um espirro, uma tosse, nessas gotículas todas, o COVID, ele é um vírus. Então, nessa situação, pode o olho ser a primeira entrada do vírus também. Então, todas as conjuntivites, olhos vermelhos, assim, o oftalmologista precisa avaliar. Hoje a gente tem a situação da telemedicina, que facilita muito, mas, né, a presença ainda é fundamental, porque a gente ainda não consegue só olhar o olhinho do paciente, a gente olha a parte, o todo do paciente, né? Inclusive, eu queria comentar isso com você, Joaquim, que com tudo isso, a gente está fazendo a oftalmologia integrativa, que integra, né, não só o olho do paciente, mas o paciente em si, tanto na parte física, espiritual, emocional, né, mental, porque a gente fala, é um conjunto, né, as pessoas, é um conjunto de energias. Então, como sendo a janela da alma ali, a gente pode orientar, às vezes, algumas coisas que possam ajudar, né? Acho que tudo que ajuda os olhos ajuda o ser humano em si. Correto. Maravilha. Doutora Antonieta, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, porque a gente tem tempo, mas infelizmente o tempo de televisão é implacável. O que eu concluo, se eu estiver errado, você me corrija, de toda essa conversa nossa, dessa verdadeira aula que nós tivemos aqui sobre oftalmologia, é que a gente, mais do que nunca, deve ficar de olho
na nossa saúde. É isso? Perfeito, perfeito. E sempre visitar o oftalmologista de confiança a cada 6 meses, a cada um ano, depende, né? Tem situações que uma conjuntivite, você vai estar vendo um glaucoma, você vai estar vendo esse paciente, um pós-operatório, às vezes até semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, quer dizer, precisa de um contexto geral. É ótimo. Doutora Antonieta, muito obrigado por essa entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, Joaquim, obrigada pela atenção e obrigada a todos. Doutora Antonieta Antunes Pereira Minello falou com você na véspera do Dia da Saúde Ocular, que é 10 de julho. A Patriana oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriane.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de, pela primeira vez, entrevistar o presidente da Câmara Municipal da Estância de Ribeirão Pires, Guto Volpi, do PL. Guto, muito obrigado por me conceder uma parte do seu tempo, que eu sei que é bastante precioso, para essa nossa entrevista. Eu é que agradeço, Joaquim, você, a pessoal que te acompanha aí. Prazer estar falando pela primeira vez, de fato, embora já tenha uma relação antiga já com meu pai, né, o prefeito Clóvis Volpi. Prazer. Prazer é todo meu. Bom, eu acompanhei de longe, lógico, a tua carreira, vi que você assumiu o mandato em 2020, infelizmente, por uma fatalidade, a morte do vereador Lessa, você era o primeiro suplente, não foi eleito por aquela questão da soma de votos, aquela bagunça. Teve voto para ganhar a eleição, para ser um dos mais votados da cidade, mas não assumiu. Agora, definitivamente, em 2020, você foi eleito, aliás, quase dobrou a votação de 2016. Né? Não só isso, foi eleito também presidente da Câmara. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que está sendo esses primeiros 6 meses, que se completam hoje, 30 de junho, né? Como vereador e como presidente. Conta para a gente aí. Olha, Joaquim, a experiência pública, eu sempre brinco que todos os cidadãos deveriam passar por uma experiência pública, porque, de fato, você consegue ter uma empatia enorme das dificuldades, dos desafios que o cargo requer de uma pessoa que ocupa ele, né? Eu tenho o hábito de trabalhar bastante, gosto disso, me divirto trabalhando, né? É com muito prazer que a gente trabalha aí 16, 18 horas por dia. E, poxa, até eu me surpreendo com alguns números aqui que a assessoria vai sempre clipando aí, né, para a gente. Mas é um trabalho muito intenso, eu sou um vereador de projetos, né? Eu corro atrás de uma ideia até projetar ela, desde da ilustração do projeto até o plano executivo dela, como também vou atrás das emendas, que é uma relação que eu tenho disseminado entre todos os vereadores, estimulado muito, que eles possam criar estabelecer essa relação um pouco mais forte com seus partidos, né? Com seus deputados de bancada, tanto estadual quanto federal, e correr muito atrás dos programas de governo, que não necessariamente dependem das emendas parlamentares, mas sim desse relacionamento político de partidos, entre legislativos, do executivo, e os programas de secretaria, tanto de Estado quanto de Ministério, estão à disposição de todo o país, e a sorte, ou aquele que trabalha mais, consegue mais para a sua cidade. Isso tem dado muito certo, todos os vereadores têm trazido emendas, isso não importa se o valor é de 100 mil ou de 1 milhão, mas
todos têm conseguido emendas parlamentares, isso deixa a gente bem satisfeito, e a cidade com as chances de se recuperar muito rapidamente, né? Porque pós-pandemia a economia está devastada, né? Pois é. É isso que eu estava pensando agora enquanto você estava falando aí, porque eu acompanhei várias lives, fiz entrevista também com o prefeito Clóvis Volpi. A gente sabe da dificuldade com que ele encontrou o caixa da prefeitura em meio à pandemia e logo em seguida teve vários problemas de ordem aí para administrar e ficar o ano todo praticamente correndo nessa questão, nesses 6 meses aí. Você também tem uma experiência no executivo, porque foi secretário de esportes, então sabe bem da dificuldade que é para você, às vezes, tramitar um processo de compra, que muitas vezes demora 6 meses para você cumprir direitinho a legislação, essa coisa toda. Mas acho que também a experiência que você traz, por ter sido secretário, a experiência que você traz de casa, porque o teu pai, além de ser prefeito já pela 3ª vez em Ribeirão Pires, e que não é porque estou na tua presença, não, já falei isso várias vezes, fez os 2 mandatos anteriores de uma forma impecável, deixou a cidade um brinco, dava vontade de ir para Ribeirão Pires, ver todas aquelas ações na área de turismo, da Vila do Doce, aquela coisa toda que ele fez. Passava por Ribeirão Pires, ficava assim apaixonado por aquelas luminárias na rua, bonita, aquele ar de cidade do interior. Mas imagino que você tenha muitos projetos, porque você é jovem ainda, você está com 48, é isso? 48 anos? 49. 49, menino ainda, tá jovem aí. Imagino que você tem uma vontade de fazer muito pela cidade, né? O que você tem conseguido colocar em prática aí nesse teu trabalho? Bom, o Clóvis é um prefeito muito jovem de cabeça, é de 73 anos, né, Joaquim? Mas ele é um cara extremamente jovem de cabeça, tem uma cabeça muito para frente, e ele dá essa liberdade tanto para nós da bancada de governo, quanto aos secretários, né? Então, tem uma vantagem muito grande de trabalhar com ele e uma facilidade muito grande. Pô, Joaquim, eu vou desde projetos de compostagem a esculturais, né? Fui eu que trouxe para a cidade o Museu a Céu Aberto, em 2009, com a ambição da cidade ser o maior museu a céu aberto do estado de São Paulo. Isso ficou parado aí nos últimos 8 anos, a gente retoma isso. Nós estamos entregando aí para a cidade uma pinacoteca, que é um ganho cultural fantástico, agora, nas próximas 2 semanas. Revitalização dos parques, não só no seu conceito, quanto na possibilidade de diversificar o uso do parque para a cidade. Então, nós vamos ter um pier, por exemplo, no Parque Oriental, que tem um de turismo, que segue para a Torre de Miroco. Estamos entregando um agora para esportes náuticos não motorizados. Então, isso vai dar também uma vida esportiva para o parque muito grande, para a cidade também. O movimento de ciclismo da cidade tem crescido assustadoramente, e é uma coisa que a gente está prestando bastante atenção pós-pandemia em eventos na área do ciclista, não só na parte de lazer e esporte, mas no convívio dia a dia. E aí o plano de mobilidade da cidade, a gente está dialogando bastante para criar essa interação com o ciclista. Tem uma obra que eu vou te dar aqui em primeira mão, que a gente está trabalhando já desde o começo do mandato. Vai ser um marco na cidade, tem a ver com o Parque Oriental, que é um dragão de 11 metros de altura, que vai marcar um novo acesso de uma nova rota comercial que vai chegar ao Parque Oriental pela Avenida Rotary. Que legal. É um projeto fantástico, é um projeto assim, muito bonito de estar acompanhando ele. Eu acho que a cidade, até o final do ano, tem isso concluído. A pandemia, as dificuldades, a falta do dinheiro, te obriga a ser criativo nas suas soluções. Eu vou dar um exemplo agora do final de semana passado, Joaquim, que o setor de cultura da cidade fez um drive-thru solidário, um arraial caipira, com professores da educação, foi uma parceria com a secretária Rosi da Educação e a CEGEL do Esporte. Não contratamos nenhum artista, não gastamos nenhum real do poder público e fizemos um evento de sucesso que deu orgulho de participar.
O modelo é novo, aproveitou muito a Escola Municipal de Artes nas varandas, eu não sei se você conhece lá, antigo Hotel Escola, hoje Escola Municipal de Artes, e foi um show de varanda maravilhoso que abriu muitas possibilidades culturais artísticas, né? E repercutiu maravilhosamente bem, a cidade veio doar, foram mais de 600 quilos de alimento numa sexta-feira e num sábado. Foi um modelo que a gente tem ele como um embrião para os futuros que irão acontecer na cidade, e funcionou. Que legal. E foi fantástico. Que maravilha, que maravilha. Agora, em que pese toda essa dificuldade que você fala, da dificuldade financeira, vocês conseguiram aprovar, na semana passada, dia 24, 3 projetos que beneficiam os servidores públicos, um deles estabelecendo o novo piso salarial, outro aumentando o cartão e o outro reduzindo a contribuição para a Previdência. Fala um pouco dessas aprovações e da importância disso para o funcionalismo público. Olha, o Clóvis, no último mandato dele, ele fez uma recuperação salarial importantíssima, onde ele projetou os anos do servidor público com um aumento real ano a ano. Foi um projeto fantástico, trouxe uma recuperação salarial importante naquela época, e de 2012 até agora isso parou também na cidade de Ribeirão Pires, e ele veio com esse compromisso, ele tem uma preocupação gigante em equiparar, em aumentar esse piso do servidor público de Ribeirão Pires. Toda a reunião com vereadores e secretariado é o que ele mais fala, eu tenho que recuperar o piso salarial da turma, e ele já deu o primeiro passo. Na última sessão, antes do recesso, veio um pacote para a cidade importante, esses 3 itens estavam no pacote, a contribuição para a Previdência Municipal caiu para mais de 58% dos servidores públicos, de 11% para 9%, então sobra aí dinheiro no lerite do funcionário público. O cartão do servidor ganha 10% de aumento para o próximo ano. E por que para o próximo ano, Joaquim? Tem a lei federal que o presidente da República decretou esse ano, que é 173, que não permite ninguém trazer nenhum tipo de benefício neste ano de 2021. Até dezembro de 2021 ficou todo mundo engessado, até mesmo na questão da recuperação salarial. Então, a partir de janeiro, a gente já está dando aumento real no cartão do servidor, redução da alíquota da Previdência Municipal e equiparação ou recuperação do piso, porque a gente gostaria de tratar isso como um aumento real de salário, mas, na verdade, é uma recuperação salarial, né, Joaquim? Acho que até a gente chegar a um aumento real vai demorar aí um período, mas pelo menos a gente dá o primeiro passo, que é recuperar um pouco do piso salarial do servidor público e como dar o que é de lei também aos servidores da educação, que é o piso da educação, né? Também estava parado, no ano seguinte recupera, dá o piso de 2021 e já dá o de 2022 também. Mas tudo está nesse pacote de uma recuperação salarial, eu acho que logo, logo a gente caminha para aumento real de salário. Maravilha. Guto, eu ficaria aqui o resto da tarde com você conversando, porque o papo está bom. Eu também. E depois manda fotos para a gente dessa apresentação das varandas aí, para a gente ilustrar a reportagem e tal. A hora que já vou separar, Joaquim, te mando sim, porque foi um projeto... É difícil eu me emocionar, porque eu faço eventos há bastante tempo, né? Então, a gente já é mais gelado com isso. O Clóvis, então, é um freezer, né? Mas... ainda mais morando em Ribeirão Pires, né? Porque aí é mais frio ainda. Eu me emocionei, confesso, de coração mesmo. Eu vi o Clóvis sair do carro dele para cumprimentar os profissionais que estavam se apresentando na varanda, com lágrimas nos olhos. Então, esse momento pós-pandemia também, acho que essa descarga emocional todo mundo está tendo, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de conviver com algo bonito, gostoso, bem feito, bem organizado, para todos, gratuito, emocionou e a gente veio com essa sensação de dever cumprido aí nesse projeto do Drive-Thru Solidário. Legal. Bom, infelizmente, hoje a gente vai ficar por aqui, mas a gente vai falar mais vezes. Coloco aqui o programa à disposição, muito. Sempre que tiver notícia, principalmente notícia boa, a gente adora dar notícia boa aqui, a gente está à disposição para divulgar. Guto, obrigado pela entrevista, sucesso aí, olha, porque o teu sucesso vai ser o sucesso da população de Ribeirão Pires. E conte com a gente para divulgar as ações da Câmara Municipal.
Muito obrigado, Joaquim. Saúde a todos aí, todos que te Saúde. Obrigado. Guto Volpi, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, falou com você. Alô, galera, bate a mão em nós, né? Em nós, né? Em nós, né? Alô, galera, bate a mão em nós, né? Em nós, né? Em nós, né? Eita, nós! É isso aí, minha gente! Remédio, educação, é tudo de bom! Nós agradecemos a presença de vocês e aproveitamos para lembrar mais uma vez: máscara no rosto, álcool gel na mão, sempre evitando a aglomeração. Pois se Deus quiser, Ele vai nos ajudar. Tudo isso logo passa e a gente volta a se abraçar. Tchau, A Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, a gente está fazendo este programa exatamente na semana do 15 de julho. 15 de julho é o dia do homem, né? Não pense que tem só o 8 de março, que é o dia da mulher. Nós, homens, também temos os nossos dias aí, o nosso dia, 15 de julho. E eu vou conversar sobre isso com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor de São Caetano do Sul. Professor, obrigado por me conceder a entrevista. Prazer, Joaquim. Ótimo. Professor, eu estava lendo alguns dados, inclusive no portal da Sociedade Brasileira de Urologia, sobre vários aspectos. Primeiro, uma expectativa de aumento de vida dos homens, que isso é muito bom para a gente, graças a Deus, em primeiro lugar, e graças à medicina também. E a previsão de que, em 2025, 22,9% da população já vão ser considerados idosos. Esse é um dado que leva a uma reflexão. E, de outro lado, eu percebi que na campanha Trato Feito com a Saúde, a grande maioria da procura, 33,5%, foi de pessoas de 25 a 34 anos. O que esses números revelam para a gente? Bom, em primeiro lugar, o envelhecimento da população mundial. Então, isso é indubitável, né? Isso principalmente nos países onde existe uma melhor condição de vida, onde as pessoas se alimentam bem, têm acesso à saúde,
Então, isso reflete uma melhoria social, de alguma forma. Obviamente que é extremamente complexo falar sobre isso, né? Mas parece que a humanidade está evoluindo e tornando que as pessoas consigam sobreviver mais tempo e com mais qualidade de vida. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado surpreende, mas não surpreende muito, porque quem são aqueles que utilizam mais as mídias sociais? São os indivíduos mais jovens, principalmente a geração Z e Alfa, né, que são esses aí que nasceram de 20 anos para trás, que já praticamente nasceram na era digital, ou de tudo que já estava na era digital já foi absorvido de maneira natural. Né? É muito comum falar, nossa, meu filho já pega o computador ou já pega um celular e já consegue mexer, achar os desenhos que ele quer. Obviamente, eles nasceram inseridos no contexto digital. Se você for um pouco mais amplo, talvez, né, onde é que seria para atingir pessoas da geração dos baby boomers, né, ou da minha geração, que já é uma posterior aos baby boomers, né? Seria televisão, rádio, são outras fontes que normalmente são consultadas. E mais atualmente a internet também, então num número menor, mas de qualquer forma tem um pouco de diferença, eu acho que reflete um pouco disso. Legal. E é bom, acho importantíssimo a gente saber, porque quantas vezes nós já falamos em entrevistas, né? Você mesmo falou, que a mulher sempre procurou mais cuidar da saúde, e a mulher é que mandava o homem ir procurar o médico, o homem mais relaxado com isso. E quando a gente percebe que essas novas gerações vão buscar essas informações pelas várias formas que são colocadas à disposição, principalmente aí, a gente está usando muito a mídia digital para essas nossas entrevistas, é legal saber que essa parcela da população vai, com certeza, poder se tratar melhor, ter diagnósticos precoces, saber antes das dificuldades e ter um resultado melhor no tratamento, não? Eu não tenho dúvida que isso vai ser um benefício em várias áreas. Existe uma série de vantagens de você ter a informação mais rápida. E se a informação for precisa, e nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde às vezes as informações são imprecisas, ou às vezes até mentirosas, se você tem uma fonte adequada de informação, eu não tenho dúvida que isso vai reverter em benefício, e essas novas gerações que vão ter uma informação muito mais fácil, muito mais precisa, vão estar acostumados a ouvir que tem que se cuidar, que tem que fazer exames de check-up, que tem que procurar um urologista, que tem que procurar um clínico para ver a saúde geral. Eu não tenho dúvida que vai haver benefício, Joaquim, certeza. Legal. E se você pudesse mandar uma mensagem para os homens, principalmente, a gente está aí falando exatamente na semana do 15 de julho, Dia do Homem, o que você diria? Bom, eu diria a esses homens que já estão acostumados a serem os responsáveis por suas famílias, que essa longevidade, que esse convívio com os seus familiares, com seus amigos, só vai ser possível se você se tratar precocemente. Fazer detecção precoce, fazer consulta, né, cuidar realmente da sua saúde para poder cuidar da saúde ou da vida da sua esposa e dos seus filhos. Então, se cuide, porque a gente sabe, né, os homens vivem 5 anos, um pouco mais, menos do que as mulheres. Então, se estiver se cuidando bem, estiver vivendo uma vida adequada, vai conseguir, então, ter esse convívio familiar, esse convívio com os amigos por muito mais tempo. Legal. E olha que legal, o gostoso do jornalismo é que a gente vai fazendo e as notícias vão chegando. Eu acabo de ver uma informação, parece que é até um presente para os homens, embora não seja só para os homens, seja também para as mulheres, mas neste 1º de julho, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que eu reputo da mais alta importância. Projeto de Lei 6.330, que torna obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos domiciliares de uso oral contra o câncer, inclusive medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento. Essa notícia eu julgo, professor, como espetacular, porque eu lembro que há 10, 12 anos, por exemplo, quem precisava de um tratamento oral
quer dizer, até hoje, né? Mas eu lembro de ter acontecido isso há 12 anos, de uma quimioterapia super avançada, descoberta nos Estados Unidos, os planos não autorizavam, porque dizia que quimioterapia só pode ser feita internado no hospital. Isso é um avanço significativo. Você que trabalha muito com câncer, né, com a parte oncológica da urologia, aí, o que isso representa para os pacientes? Bom, esse assunto já vem sendo trabalhado pelas câmaras técnicas da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica há algum tempo. Eu tenho acompanhado bastante essas discussões. Foi simplesmente uma coisa que foi imposta. Foi dita que os tratamentos endovenosos apenas ou injetáveis seriam os tratamentos para o câncer que seriam cobertos. Só que a gente está vivendo uma época agora de descoberta de novas drogas, não só quimioterapia, mas drogas alvo molecular, que a gente chama, que são drogas muito direcionadas ao tratamento próprio da célula do tumor, sem afetar muito as células, as demais células, e essas medicações têm sido muito produzidas por via oral. Então, elas dão menos toxicidade, elas às vezes mantêm o tumor estável, o paciente sobrevive muitos anos, tá? Isso já é realidade para linfomas, para algumas doenças. O indivíduo morre com a doença e não morre da doença. E por que não cobrir? Porque simplesmente uma lei está escrito que apenas as drogas injetáveis seriam utilizadas. Um argumento, talvez, de quem defenda isso seja que tenha que ser prescrito por um oncologista, que é um especialista, né? Droga oral pode ser prescrita por qualquer um, tá certo? Então, assim, foi uma briga política e um ganho muito grande para a população, não tenho dúvida, que se for bem indicado, os tratamentos vão permitir, sim, uma sobrevida, uma qualidade de vida muito melhor. A grande questão aí é o custo para a sociedade, é o custo disso, né? Porque a medicina vai evoluindo com drogas de custo, às vezes 100 mil, 200 mil reais por mês, né? Quem que vai pagar essa conta? Né? Se você paga 1.000 no convênio por mês, como que você pode receber uma droga de 200 mil por mês? Então, isso vai ter que ser muito discutido. As drogas aprovadas vão ter que ter estudos clínicos muito rigorosos para isso, porque a cada dia aparece uma novidade. E aí tem as prescrições que a gente chama de off-label, que são fora dos estudos clínicos. Então, muita gente utilizando drogas que respondem, por exemplo, para doença avançada, metastática, tentando trazer para doença mais localizada. Não tem estudo propriamente dito, mas por inferência, às vezes uma doença gravíssima, não tem outro tipo de tratamento, o médico vai tentando essas coisas. E tudo isso, às vezes, com um custo muito alto. Então, esse é o nosso desafio daqui para frente, né, saber exatamente quem precisa receber que tipo de droga. O recurso é limitado, tem que ser bem aplicado. Então, tudo isso é o que vai acontecer daqui para frente nessa discussão. Tá ótimo. Professor, acho que hoje a gente fica por aqui. Eu não sei que você tenha mais algo para acrescentar, mas na semana que vem a gente volta e continua falando da saúde do homem, né? Eu fiquei extremamente feliz com essa notícia. Agora você tem mais de 5 drogas novas para câncer de próstata avançado, então, com certeza, a sobrevida, que já aumentou mais de 1 ano depois da descoberta dessas drogas, com certeza vai aumentar muito mais. Né? Obrigado por informar isso. Maravilha. Obrigado pela entrevista e até a próxima semana. Até mais, até a próxima. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, falou com você. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano, l'italiano vero. Buongiorno Italia, chi non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano, l'italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano, l'italiano vero, l'italiano vero, l'italiano vero. A Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br.